essa questão de como fazer essa transição, né? A gente conversou sobre um ponto-chave relacionado com a questão principalmente de que quando a gente trabalha com uma forma de trabalho, né, que existem valores que normalmente vêm de fora para dentro do Pilates, quando você começa a adentrar nesse mundo clássico, você vai perceber que ele é um mundo onde esses valores acabam sendo apresentados a você e eles são mais inerentes a esse mundo do Pilates. E muitas vezes isso pode gerar um choque, né, para o seu aluno. E aí como você pode fazer para passar por esse momento, né? E hoje eu vou bater um papo com uma outra aluna da jornada, que é a Melina. A Melina é uma aluna também muito dedicada. Aliás, eu só trago alunos que são dedicados, viu, gente? Aqui para bater um papo comigo, porque nem sempre os 100% dos alunos, né, que estão fazendo parte da jornada são aqueles alunos que realmente estão no dia a dia mesmo, né, com a gente, enfrentando as dificuldades, dando a cara a tapa, treinando firme, né? Treinando firme, isso é uma coisa importante, vivenciando o método, né? Buscando realmente se desafiar, né? Construir alguma coisa diferente no seu trabalho. Então, todos esses profissionais que eu estou trazendo aqui realmente estão pagando preço, estão correndo risco, né? E eu tenho certeza que eles vão. Ó, a Leila, por exemplo, que está aqui, né? Que hoje a gente fez uma mentoria juntos e ela está começando a sua vida profissional, né? Agora conseguiu um estúdio para trabalhar. E essa luta, juntos principalmente, um dando suporte para o outro, que é muito importante. E eu vou conversar hoje com a Melina. E a Melina, ela é uma profissional que já está há um tempo no mercado, ela tem um estúdio, ela tem um número grande de alunos dentro do estúdio dela, né? Ela tem uma equipe de trabalho e a Melina vem fazendo um trabalho com a equipe dela, muito bacana, muito interessante. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre justamente isso, as possibilidades que uma metodologia pode te dar quando você tem ela nas suas mãos, para você deixar uma equipe de trabalho mais homogênea, tá bom? Esse é o nosso bate-papo de hoje. Então eu vou compartilhar a tela com a Melina. Eu vou deixar os comentários, pessoal. Oi, Oi, boa noite. Boa noite, pessoal. tudo bem? Tudo bem? Tá bom o som? Tá ouvindo bem? Tô te Ah, ouvindo bem, sim. legal. E aí, como é que você tá? Tô bem, estamos bem, trabalhando bastante, graças a Deus. Se Ah, adequando que bom. agora à volta aqui, o pessoal em Barretos já tá voltando com tudo já. Só fiquei com Ah, alguns é? poucos horários online mesmo, que é o pessoal mais antigo, dos 80 anos, que ainda vão esperar mais um pouquinho para voltar, mas a maioria assim já voltou e agora a gente está adequando espaço, adequando horário. E aí tá tendo muito alunos novos, assim, que querem fazer atividade física, então estão buscando Pilates como, né, uma atividade física. Outros áreas, outros horizontes, assim, né? Porque antes a gente pegava mais patologia, hoje a gente já pega pessoas que queiram melhorar a qualidade de vida mesmo, que buscam isso pela segurança, né? E também Aham, pelo próprio melhorar o condicionamento, a imunidade, que foi super falado isso, né, durante a pandemia. Então tá sendo bem aham. legal, bem motivador trabalhar, sabe? Tá bem interessante. Melina, me fala uma coisa. Antes da gente entrar, porque eu vou querer saber um pouquinho mais como que é o seu estúdio, né? Como que é o seu estúdio por dentro, como é que funciona tudo. Mas antes eu quero que você conte um pouquinho da sua história pra gente.
tá bom? Tá. Como você começou no Pilates, né? Os cursos que você já fez, a bagagem que você tem. Uhum. Fala um pouquinho. Eu tenho a formação de fisioterapeuta, sou fisioterapeuta, né? Vai fazer 14 anos que eu me formei agora em dezembro. E como todo mundo forma sem saber o que fazer, porque o mercado de trabalho, geralmente na cidade que você mora, já está saturado. Se aqui, como é interior, quem tem alguém que indica é melhor. Quem não, aí é mais difícil. Aí eu vi a oportunidade de fazer um curso de Pilates em Campinas, mas a princípio era só bola. Bola e match, assim, mas nem tinham todos, assim, era só. Aí eu fiz, fiquei lá em Campinas, fiquei lá uma semana, fiz o curso, cheguei em Barretos. Aí cheguei em Barretos, dava um atendimento numa clínica, tentava fazer uns atendimentos em casa, mas sempre aquela coisa. Aí eu entrei para fazer academia, numa academia na cidade. A dona da academia falou: ah, vem trabalhar comigo, eu tô precisando. Aí depois eu fiz a formação, né, a certificação, mas assim, o professor era ótimo. Ele tinha o estudo da Inélia, sabe? Mas só que pela empresa que ele estava trabalhando, foi uma semana só de curso. E ele mesmo questionou, ele falou assim: gente, não dá, vocês têm que saber. Mas deu para dar uma base, e a professora que eu trabalhava na época na academia, ela também já tinha o curso, então ela me auxiliou bastante. Então eu iniciava as aulas para ela, depois ela entrava, ela me ensinou muita coisa. Aí eu fiquei lá uns 2, 3 anos. Aí surgiu a oportunidade de eu tocar uma outra clínica. Aí eu fui. Depois que acho que eu fiquei tomando conta uns 8 meses. Aí ele falou: eu quero vender. Eu falei: ah, eu vou comprar. Consegui, fiz todas as economias que tinha. Eles já tinham lá uns 30 alunos. Comecei a princípio com uma sócia e depois não deu certo. E aí a Gabi, que hoje é minha sócia hoje, entrou no ano seguinte. E aí nós tínhamos um aparelho de cada somente, um estúdio. Então era tudo, era um Cadillac, um Reformer, tinha 2 barréis até, né? E 2 chair. E aí a gente se virava com o que tinha, fazia circuito, fazia todo aquele negócio de aula, né? E aí, Então, conta um pouco mais a estrutura de aula no começo. sim, era Como assim. que era essa estrutura de aula? Geralmente, assim, a gente atendia 2 alunos por horário. Era o que a gente conseguia atender. Então, vamos supor, enquanto eu dava chair para um, o outro estava no reformer. E assim ia fazendo. Aí depois entrou a Gabi para dar aula comigo. Então, nós ficávamos em 4, né? Então, cada uma ficava num aparelho, cada 2 alunos com uma professora, e a gente ia fazendo esse rodízio. Mas nós passávamos por todos os aparelhos a aula toda. E era um estúdio com um aparelho de cada. Sim, praticamente, a gente usava só esse. Aí depois, quando Tá. ela entrou de sócia, ela entrou com mais um estúdio. Então nós ficamos com 2 estúdios. Porém, ainda não tínhamos a ideia da metodologia, tipo, então fazíamos o rodízio também. Então, numa aula, você passava 3 exercícios em cada aparelho e rodava. E Então, rodava. era sempre assim. Entendi. Depois, assim, depois de uns 5, 6 anos, praticamente, hoje já vai fazer 10 anos que a gente tem a clínica, nós fizemos a formação clássica. Aí nós juntamos a equipe e fizemos a formação clássica, aqui em Barretos. E aí nós tivemos uma visão diferente, assim. Então, por que a gente não trabalha uma aula num aparelho só? Até porque nosso fluxo de alunos começou a aumentar. A gente já não sabia mais como dividir entre as instrutoras todos os alunos. E aí a gente conseguiu mudar essa parte. Então, vamos supor, segunda e quarta eu estou no Reformer. Então, eu consegui atender 3 alunos, conseguimos comprar mais um aparelho de cada, e a gente aumentou o atendimento para 3. Então, durante a aula, eu daria só Reformer. Na quarta e na quinta, eu trocaria e daria chair. E a gente fazia uma escala entre as professoras
pra gente poder, conseguir, não bater assim, né? E aí tava funcionando assim até agora, né? Só que nesse aprofundamento da jornada clássica, a gente viu que precisava dar uma remodelada e usar o método mais a fundo, assim, né? Eu até cheguei a comentar isso com você. Agora, depois das mentorias, a gente conseguiu achar um propósito para a gente poder trabalhar. Então, hoje, a gente consegue, tipo, continua, é claro, ainda pela falta de espaço e infraestrutura. A gente continua num aparelho só durante todas as aulas. Tipo, eu continuo dando só reforma e tal, mas hoje eu já busco um objetivo. Então, eu quero fazer a série do Reformer. Então, hoje eu consigo trabalhar a série do Reformer. Na quarta-feira, eu estarei na Chair. Então, eu vou buscar ferramentas para melhorar o meu básico do Reformer. E assim, sucessivamente. Então, agora eu tenho uma linha de raciocínio para trabalhar juntos com os meus alunos. E aí você fica sempre com uma dupla. Isso. Hoje eu tenho um atendimento de 3. São 3 alunos. 3 pessoas. São 3 alunos. São grupos, hoje a gente consegue organizar e homogeneizar essas turmas, que a gente mudou a metodologia a partir de agora mesmo. A gente já repensou, mudou a metodologia de avaliação, a gente já faz uma aula experimental exclusiva, a gente atende a necessidade, entende o que realmente aquele paciente necessita, porque isso a gente não conseguia fazer antes. Faltava essa otimização de tempo, né? Então, a gente faz essa avaliação durante essa aula experimental e sugere, fala, olha, fulano, a nossa sugestão é que você se encaixe em tal grupo, a não ser que você prefira uma aula individualizada. Então, a gente tem essa possibilidade de vender a aula particular hoje, né? Antes, a gente não tinha muito esse feeling para poder trabalhar, né? E hoje, assim, como a gente já tá... Eu tenho grupos de 3 pessoas que estão comigo há muito tempo, então eles conseguem acompanhar o ritmo, Então, agora a gente está buscando, com essa nova entrada de alunos, turmas básicas novas, sabe? Do nível básico, assim, para a gente continuar construindo desde o começo. Porque isso foi uma coisa também que a gente remodelou a partir de agora também, que esse treinamento em equipe que a gente começou a fazer. Também vem tudo desse processo. Porque eu comecei com você com o curso de pré-pilates, né? E aí, Sim. pelo curso de pré-pilates, já deu uma outra visão também, porque eu falava assim, gente, eu até comentava até com a minha amiga Camila, que tem um estúdio aqui em Barretos, a gente sempre trocava muita ideia. Eu falava, cara, Pilates não é para todo... Camila Yoneyama? Ela porque ela tá aqui falando. E a gente sempre conversava muito. Eu falava, cara, não é possível. Pilates clássico não é para todo mundo. Eu não consigo evoluir os meus alunos. E eu fui aluna dela, porque a gente começou a treinar com ela. Eu saía da aula morta. Eu falava, gente, como que é difícil, né? E aí, depois que eu comecei a assistir o curso de pré-pilates, porque lembra que eu falava a minha frustração? Era os alunos não fazerem roll-up, era os alunos não fazerem o 100, porque não tinha força de ficar lá sustentando, aí acabava não passando, porque não conseguia evoluir. Aí eu falei, aí eu vi a chamada do curso, falei, vou fazer, fiz, e aí comprovou que dava para você fazer o treinamento, dava para você ajustar, dava para você reparar, e dava para você treinar com os alunos que eles conseguiriam sim. Aí depois surgiu a jornada clássica. Aí eu já estava engajada, eu falei, não, vou ter que fazer, o que é isso? E aí abriu a mente realmente do clássico. Direcionou, porque a gente teve mais como é que eu posso dizer? Vivência, né? Porque eu falo que a maturidade que eu não tive nesses 14 anos, 13 anos de Pilates, que foi o treino, que isso era muito importante, poderia estar muito mais à frente, né? Não precisava ter esperado todo esse tempo para acordar. Assim, igual a Edmara falou ontem, a gente acha que é uma coisa muito difícil, muito inatingível e que a gente vai acabar, não. Vamos continuar no nosso
meio aqui, ó, que aqui você não precisa estudar, você vai lá, pega um exercício, passa, né? Você vê uma coisa, aí você tenta, você dá conta, você passa. Agora, uma coisa também que eu vejo, assim, que o Pilates dá, o clássico dá essa base, é porque é aquilo, não tem, é uma língua só. É você buscar um Ô Melina, objetivo. Oi. me fala uma coisa. Vamos falar um pouquinho do método, porque eu acho que é importante essa questão para depois a gente pensar em juntar isso com a gente pensar um pouquinho nessa coisa de deixar uma equipe mais homogênea. Sim. Uhum. Em quantas pessoas vocês trabalham no seu estúdio? Hoje nós estamos em 4. Em 4 profissionais. 4 profissionais. E Certo. na verdade, eu até tô à procura de mais uma, porque eu preciso de professor no horário noturno, né? Que é o horário mais procurado e tá bem difícil. Mas, assim, Aí, a gente sempre trabalhou em 5 fisioterapeutas, assim, no ambiente. tá, certo. Até agora, se eu perguntar para você assim, o que é o método Pilates? Né? Ou seja, como que você está entendendo o método Pilates? O que você poderia destacar? Assim, algumas coisas. Então, para mim, assim, hoje, eu consigo ver um método como uma organização do corpo, da mente e do espírito. Uma relação mesmo, assim, vivenciando, porque eu consegui praticar e vivenciar. A gente está vendo a evolução da nossa equipe, da nossa turma da mentoria. Então, isso eu acho que fecha tudo que a gente precisa saber. A gente vai lá e estuda, a gente tem os ajustes corporais a ser feitos, tem correções corporais a serem feitas, né? É uma coisa, é fechadinha, não tem erro, sabe? Eu vejo, assim, no sentido de harmonização, você não precisa, que é o que você fala muito, e é verdade, o mais não tem necessidade, o menos é mais. Às vezes, uma conexão de connect to the back melhora tudo. Isso, para mim, constrói o método. Que são aqueles 3. Que, assim, às vezes, num curso rápido de Pilates, você não pega isso, sabe? Olha, eu vejo, assim, 9 anos para eu chegar nisso. O que é um connect to the back? O que é o two-way stretch, né? Então, para mim, isso caracteriza o método. Esses 3 pontos. Outra coisa é essa organização corporal. Eu não vou trabalhar sem ter uma organização. Eu não vou levantar um braço sem conectar meu centro. Eu não vou conectar meu corpo e minha mente. Isso foi uma coisa que a gente começou a trabalhar muito esse ano. A concentração, o trazer para o agora, o viver o presente. Então, isso é tudo que a gente precisa hoje. Isso é trabalhar mente, isso é trabalhar espírito, entendeu? Então, é uma coisa muito além do que vender o exercício. Vender a correção postural, né? E isso eu acho que caracteriza demais e fecha brilhantemente o método. Agora, quando você falou na questão da organização da sua aula, e você falou que em um certo momento você mudou, né, para trabalhar com os seus alunos. Então, hoje vocês organizam o estúdio de uma forma que um professor fica praticamente a aula inteira dentro de um aparelho só. Sim. Tá certo? Uhum. Isso. Como que eu posso, de uma certa maneira, aplicar o método, uma mesma metodologia, né? Vamos pensar assim, é a mesma metodologia, só que hoje eu estou no Reformer, amanhã eu vou estar na Chair, tá certo? E como que eu posso aplicar uma mesma metodologia, mesmo tendo essas ferramentas diferentes? Por que eu posso, por exemplo, falar que eu estou aplicando a mesma metodologia usando ferramentas diferentes? Porque isso é uma questão importante, entende? Isso é uma questão importante para a gente pensar justamente em como essa metodologia ela pode ajudar a gente, se a gente ampliar essa visão,
ela pode ajudar a gente. Você pode estar aonde você estiver, em termos assim, de um aparato, de um acessório, de qualquer coisa, entende? Se você entender as características da metodologia, das fases dela, você pode estar em qualquer lugar e você pode trabalhar. Esse é o ponto importante. Uhum. E eu acho que isso é uma coisa que as pessoas precisam entender, sabe? Então, assim, você falou assim, você falou do básico, né? Você falou assim, pô, o meu aluno ele está num nível básico e ele começa no Reformer. E no outro dia eu não vou estar com ele no Reformer, eu vou estar na Vunda. Mas o que caracteriza dentro dessa estrutura de trabalho o fato de você, na verdade, estar caminhando com o seu aluno e sedimentando características de trabalho básicas, seja em qualquer ferramenta que for. Como é que funciona isso dentro da sua cabeça, do que você entendeu até agora? Ó, para mim, hoje, vamos supor, hoje eu trabalho muito, eu voltei todos os meus alunos ao básico, todos. Então a gente começou muito match, até eles entenderem a necessidade do match. Então eu tenho a possibilidade de trabalhar o match junto com a chair. Eu trabalho o match junto com o reformer. Trabalho match junto com o Cadillac. Então hoje eu consigo dividir minhas aulas bem. Eu dou mais match do que aparelho. Porque eu percebi pelas aulas online, né, que os meus alunos necessitavam de match Pilates. Porque quando a gente, vamos supor, eu vou desfocar um pouquinho, mas eu volto. Quando a gente antes vendia, a gente vendia assim, nós temos todos os aparelhos. Aí o aluno chega, ele quer fazer todos os aparelhos. Aí a gente ficava às vezes numa aula e falava assim, mas que dia que eu vou naquele? Eu quero ir naquele, sabe? Então a gente conseguiu quebrar isso. Então no começo já partimos disso. Mas voltando agora, no Reforma eu tenho os exercícios básicos. Eu tenho a construção do método em qualquer posição. Eu tenho o Connect to the Back em qualquer posição, praticamente, qualquer exercício. Eu tenho que revivar isso no meu aluno o tempo inteiro. Na chair eu também consigo fazer. É porque eu não tenho todas as chair, eu tenho só a chair da MetaLife hoje. Então, eu consigo dar um pré-pilates na chair voltado aos princípios. Eu consigo levar eles para o barrel e fazer a série de balé stretch, que é o que eu estou fazendo toda a aula, porque todos necessitam de uma cadeia posterior alongada, entendeu? Então, e a hora que eles começam a questionar, eu falo, você precisa desse exercício para fazer esse exercício. Eu não tinha essa visão também. Aquela preparação, lembra que a gente comentou do teaser? Para mim, aquele clique do double leg stretch foi assim, ó, é o que eu gosto de saber. Por que eu preciso fazer a curva C? Por quê? Por que eu preciso saber um roll-up bem feito? Até onde eu posso chegar? Qual é a construção que eu tenho que fazer? Então, isso proporciona e você tem várias opções. Você pode fazer a árvore em qualquer aparelho. Você mesmo já provou isso pra gente. Você pode construir a árvore no Cadillac, você pode construir a árvore atrás da chair ou na frente da chair, onde você quiser. Então, depende de como você vai aplicar. Depende do que, é igual você falou, depende do que você entende sobre o que é o método. E hoje eu tenho essa segurança. Então, vamos pensar assim, ó, até para o pessoal entender isso de uma maneira muito, muito clara, né? Se a gente tem claro de que o método Pilates, nessa perspectiva, né, que hoje eu, Alexandre, ensino, que está ligado à perspectiva da escola da Romana. Se a gente entende que o Pilates, na verdade, que o método, ele vai ter certas características de movimento em cada fase, e dentro dessa metodologia a gente vai ter 3 fases. Então a gente tem uma fase básica, depois a gente vai ter uma fase intermediária e uma fase avançada. A característica geral da metodologia, ela é uma característica que busca
resgatar os movimentos primários e depois, a partir deles, começar a construir um processo. Não é isso? Isso. Então, se dentro do sistema básico, né, eu tenho lá, por exemplo, uma característica do sistema básico, que você até já falou aí, importante, relacionada com a questão, por exemplo, da Curva C. Do enrolamento. curva C. Isso, do enrolamento. Ou seja, da gente construir esse round com o aluno. Um round que é harmônico, né? Uma curva C que não vai fechar espaços, que vai, na verdade, proporcionar para o aluno uma experiência, por exemplo, onde ele consegue entender que quando ele faz a curva C, não é só uma cadeia que está ativa, né? Ele precisa, para criar espaço nessa curva C, de uma coativação, ou seja, ele precisa, na verdade, e aí cada aluno, você vai precisar construir uma certa curva C, que vai depender do corpo do seu aluno, né? Então, essa curva C ela não é construída só no tronco, então você pode construir um enrolamento no pé do aluno, porque isso é importante, dentro da estrutura básica, tá certo? Então, o pé, uma unidade de enrolamento, ok? A mão, uma unidade de enrolamento, tá certo? O plano sagital na estrutura básica, como uma questão inicialmente muito importante para a gente trabalhar esses movimentos, né? Então, uma série de características que você vai montando. Quando você pensa nessas características na fase inicial, e aí você olha para o Reformer, você olha para a Chair, você olha para o Cadillac, você olha para qualquer coisa, você enxerga que dentro de cada aparato, de cada aparelho, de cada coisa, você pode trabalhar essas características. Exatamente. Então, olha só que interessante. A questão da metodologia, ela não está ligada especificamente com o lugar que você vai estar com o seu aluno. Seja no Reformer, seja no Match, seja na Vunda, seja onde você estiver, entende? A metodologia não está ligada especificamente com a ferramenta que você tem na mão. Mas ela está ligada justamente com as características dos movimentos que você precisa preparar o seu aluno naquele momento. E por isso a gente fala, na verdade, de uma metodologia. Porque dentro dessa metodologia pode chegar um atleta no seu estúdio, mas você vai começar com ele pelo round. Começar com ele pela organização da curva C. Pode ser que não seja a mesma curva C do atleta para o idoso, para a pessoa que é mais cifótica, para a pessoa que é mais aberta. Não é a mesma curva C que você vai organizar, mas você vai começar pelo round. E por que você vai começar pelo round? Porque é um movimento primário. É arquetípico isso. Entende? Está dentro da nossa carga genética o round ser um movimento muito importante e a base da estrutura motora do ser humano. Por isso a gente começa por ele. Então, quando a gente entende isso, a gente começa a olhar para o estúdio de uma forma diferente. De uma forma completamente diferente. Daí você falar para mim que se você tiver com os seus alunos na Vunda, você tem condição de trabalhar com o método, mesmo se você não está começando daquele padrão ideal, que é ou Match ou Reformer. Entende? Mas você pode organizar o round do seu aluno, você pode trabalhar dentro de um esquema de enrolamento e endireitamento, mostrando para ele o que é, na verdade, depois do round, um crescimento axial interessante. Você pode inserir os conceitos que você estava falando, né? E você está dentro da característica da metodologia. Então, isso é muito importante. Agora, quando você tem... Fala um pouquinho para a gente, conta a sua experiência antes de vocês... Eu não sei se quando você começou a ensinar o Pilates, você já tinha uma metodologia de trabalho ou não.
Não, Não tinha uma não. metodologia de trabalho. Ah, ah. Porque a nossa preocupação sempre era realocar todos os alunos em todos os aparelhos. Então, eu não seguia uma lógica, eu precisava atender todos. Então, vai. Então, antes eu fazia os rodízios, aí menos ainda, né? Eu não conseguia ter um contexto, porque eu trocava o aparelho, trocava. Hoje você vai fazer isso, mas aí dividia por membro superior, membro inferior, hoje você vai fazer perna, amanhã você vai fazer braço. Então hoje a gente vai trabalhar mais organização, cintura escapular, amanhã a gente vai trabalhar mais perna. Fazia essa metodologia, né? Reabilitação, fisioterapia, era isso. Aí, tipo, o aluno saía lá, nossa, hoje pegou minhas pernas. Ah, porque hoje a gente trabalhou mais em perna, né? Assim, esse é o que às vezes a gente vê comum, eu já fiz muito isso. Tanto que quando eu nem sabia o nome dos exercícios, a gente postava e falava trabalho de membro superior. Você comentou isso uma vez, né? E é o que acontece hoje, né? Então era assim a metodologia antes, que não é método, né? Que era aula, mas não era método. Então hoje a gente constrói, hoje a gente tem o padrão de construção. Hoje a gente, até quando a gente começou os nossos treinamentos, assim, de equipe, nós começamos a dividir. Essa semana a gente vai trabalhar, além da concentração, a gente vai trabalhar a respiração com todo mundo e vai começar a inserir os enrolamentos. Então, a gente começou a apresentar aos alunos o que era uma curva C, preparação do roll-up, 100. Começamos pelos básicos do match mesmo que ficasse a aula inteira fazendo. Tinha que inserir os exercícios na aula. A gente treinava na sexta-feira para aplicar durante a semana e cada professora montava uma aula com suas respectivas aulas, né? Segunda semana, vamos trabalhar um pouquinho mais, mas vamos começar a introduzir a extensão para os alunos que já tinham capacidade de começar. Então, começamos a inserir aos poucos, sem perder a construção dos anteriores, porque também não podia trocar o método, né? Passamos por todos os pré-pilates, assim, toda a construção do pré-pilates. Aí a gente começou já a introduzir os aparelhos. Então, agora vamos começar o Reformer Básico. Então, todo mundo vai fazer footwork, todo mundo vai fazer o frog, todo mundo vai fazer o leg circle e assim vai. Aí, o dia que tiver no Cadillac, faz no Cadillac. O dia que tiver na chair, faz alguma outra coisa que remete aos exercícios que precisam construir. Então, hoje a gente consegue construir a metodologia dessa forma, baseado num contexto. E você falou que vocês se reúnem às sextas-feiras. Como que é essa reunião? Como que vocês trabalham, na verdade, isso? Por exemplo, é você que conduz as meninas? Como é que funciona isso? Então, no começo, como eu que estava fazendo o curso, estava mais ativa, acabava que a gente sentava, lia, tipo, durante a semana vocês vão estudar isso e a gente vai discutir na sexta-feira. Então, os primeiros minutos era discussão, qual era a importância do método, da curva C, enfim, de tudo. Depois a gente fazia os exercícios de pré-pilates para elas sentirem. Se o aluno tiver vamos supor, uma retificação lombar, como que a gente trabalha? Se o aluno tiver um pouquinho de hipomobilidade torácica, como que a gente trabalha? Criando essas ferramentas para a gente poder trabalhar durante as aulas. E depois, no final, ou no final de semana, cada uma montava a sua aula de acordo com o que a gente estudou. E o engraçado, assim, é que, não sei, eu vejo pelos meus alunos, eles respondem muito bem, assim, né? E eu acredito que, assim, das meninas também, é porque a gente acaba não tendo tanto contato, mas todo mundo curtindo essa transição, sabe? Sentindo a diferença no corpo, sentindo a diferença nos movimentos. Até ontem eu comentei com uma aluna minha durante a aula, porque ela é jovem, então tem muita retificação. E eu falava, faz a curvinha, faz a curvinha. Ontem, durante a aula, eu falei, olha como o seu round melhorou. Até ela ficou feliz, porque
ficava no pé, né, de arrumar, de consertar. Então, é assim que a gente está trabalhando hoje, né? Primeiro, aí depois a gente entrou nos match, começou a construir as aulas do match, fazer as aulas do match, porque isso era uma coisa que a gente não tinha também, como eu comentei. Aí, o que aconteceu na pandemia? Lembra aquela live que eu participei? Que eu falei pra você que eu tinha Uhum. dificuldade? Aí, aquele Sim. dia, assim, ó, foi um tapa na minha cara, de verdade, mas foi o que me acordou pra vida. Se eu não tivesse falado aquilo pra mim, talvez eu não tinha entrado na jornada clássica. Você falou assim, mas os meus alunos não sabem o que é 100. Como é que você vai falar pra eles? Agora vocês vão fazer o 100. Você precisa falar, você precisa dar uma coordenada, você precisa organizar. Organiza seu ombro nas costas, joga seus braços lá, conecta nas costas. Será que eles sabem? Eu nunca falei isso em sala de aula. Como que eu ia passar isso para eles? Então a gente também trabalhou esse comando verbal que a gente não tinha. Eu tenho alunas hoje no online que não querem sair do online, que perceberam a melhora delas agora na pandemia, por causa do match, por causa dessa organização, dessa autonomia com o próprio corpo delas. Que às vezes dentro do estúdio a gente não deixa, a gente fica interferindo, fica, então vamos, né? As meninas que estão com você, elas estão treinando também? Elas estão vivenciando os exercícios? Elas estão fazendo os exercícios? Então, como que a gente está fazendo? Como de nós estamos participando do curso, né? A Xândia faz as aulas com a Lígia, eu faço com a Lígia com você, a Gabi faz aula comigo, que é minha sócia, ela participa dos meus atendimentos. A Bruna também participa dos meus atendimentos e também faz as próprias aulas dela. Então, a gente está numa fase que nunca estivemos também, de treinamento e vivenciamento de Pilates. O que dá uma diferença enorme também na prática, né? E me fala uma coisa, nesse grupo, você é a líder desse processo aí? Não, não penso assim, não. A gente está Eu falo construindo. líder, eu falo líder no sentido mais inspiracional da coisa, assim, sabe? Ou seja, de na verdade segurar a inspiração, né? Na verdade, não é nem segurar, mas é na verdade você, pelo exemplo, né? Inspirar a pessoa que está do seu lado a também seguir, né? Sim, Seguir nesse processo, entender a importância. sim. Porque isso, para mim, Lê, chega a ser pessoal. Eu tinha essa insatisfação, assim, me preenchia. Tanto que até nas minhas sessões de terapia, eu falava para ela, falava, não é possível, parece que é tudo morno, assim, sabe? Eu nunca me sentia preenchida. E aí, esse ano foi um ano que eu falei, eu quero, esse ano eu vou estudar, eu tô estudando, eu dividi meus horários loucamente, assim, para poder participar, para poder treinar, e eu acho que eu preciso disso. E aí foi, acho que através disso que a gente juntou as nossas vontades, assim, sabe? Porque aí, às vezes, fala, vamos, vocês estão dispostos? Estamos dispostos, então vamos todo mundo, que a gente consegue. Precisa de determinação e precisa de um pouquinho de esforço, de dedicação. E eu acho que querendo, faz. Eu tô dando conta, olha, as quartas-feiras que a gente tem a mentoria, eu reorganizei minha agenda para poder fazer por causa do horário. A gente já está trabalhando normal, então fica corrido. As aulas de quinta praticar fica corrido, mas não dá para ficar sem. Já está fazendo parte da rotina da gente, né? Na verdade, Melina, tem uma coisa que eu aprendi nessa minha vida que isso é uma regra e eu acho que a gente pode levar isso para tudo, sabe? Que é o seguinte: normalmente, quando a pessoa vira para você e ela fala que ela não tem tempo para fazer o que você de repente está querendo propor, porque você acha que isso é importante, e ela fala assim que ela não tem tempo para fazer isso. Normalmente a gente precisa interpretar na verdade, a falta de tempo
como uma falta, na verdade, de prioridade para essa pessoa. Então, porque falta de tempo não é. Porque se realmente a pessoa tiver uma prioridade em relação a algo que ela realmente vê de importante, e realmente ela vê, né, ela tem uma visão prospectiva de que o que ela está fazendo agora pode ter um impacto, talvez não imediatamente, mas lá na frente, ela arruma tempo, cara. Porque o tempo está aí para todo mundo. O dia tem 24 horas igual para todo mundo, entendeu? Então, o tempo está aí para todo mundo. Então, sempre que a gente ouve uma coisa dessa, é porque a pessoa não tem aquilo como prioridade para ela. E se ela não tem aquilo como prioridade para ela, é porque talvez não seja tão importante assim para ela. Entende? Então, é simplesmente isso, cara. Sabe? E quando eu entendi isso, assim, sabe, realmente, eu acho que a gente acaba até ficando um pouco mais tranquilo em relação a ficar preso um pouco com o julgamento do outro, sabe? Porque quando a pessoa recusa alguma coisa, normalmente a gente acaba querendo assumir isso como se fosse algo pessoal, né? E no fundo não é, cara. Ela não tem prioridade, tá tudo certo, ok, né? Bola para frente, entendeu? E a gente continua o nosso trabalho aqui. Exatamente. E é o que você está falando e o que você está fazendo, né? Ou seja, a partir do momento que você decidiu que isso é uma prioridade para você, e a partir do momento que você viu, né, tem uma visão prospectiva de que isso vai trazer um resultado bom para você, né, a médio prazo, então, você reagenda as coisas, entende? Reprograma uma aula, arruma o tempo e vai e faz, cara. E acabou. Eu entendeu? lembro, no começo das mentorias, que eu tenho atendimento 3 horas online, né? Aí teve um monte de gente que falou assim, eu não posso, eu tenho atendimento e que não sei o que. Aí você falou assim, gente, o interesse é de vocês. Eu posso esse horário. Não foi nesse sentido, mas você falou isso. Exatamente. Aí eu pensei assim, não vai matar eu falar para a dona Daura se eu posso atender ela quarta e sexta. Eu falei, dona Daura, a cada 15 dias eu tenho curso, tudo bem? Ela, claro, minha filha, tudo bem. Aí na quarta o assunto era o curso, entendeu? Então, assim, eles não vão assim, sair do seu estúdio ou parar os seus atendimentos. Ainda mais porque você vai trocar o seu horário para estudar. Não tem, né? E outra, isso é uma oportunidade única. O que a gente está tendo hoje, o que você proporciona para a gente hoje, é o único. O tempo que você se dispõe é uma mentoria de 1 hora, vira 2. Então, são oportunidades que passam. Se você não pegar, você perde. Então, hoje eu vejo isso como uma grande oportunidade. Eu falei aquele dia para a Fer e falo para você também que profissionais que se dedicam dessa forma, sem preocupar, se não posso falar isso, eu não posso dar essa informação, com vocês não tem isso. Você tá lá, você atende a gente, igual a Edmara falou, você atende a gente a qualquer momento, você tira dúvida a qualquer momento, você lê parágrafo do livro pra gente, sabe? Qual profissional hoje se dedica tanto a formar pessoas de capacidade para dar aula? Porque a intenção é formar ótimos professores de Pilates, não professores de Pilates que atendem qualquer um de qualquer jeito. A preocupação de vocês é trazer informações, é trazer tradição, é trazer qualidade. Então, que oportunidade? Você acha que eu vou perder uma oportunidade dessa? Você acha que a gente que está dentro do curso tem que perder? Não tem. Entrou, então vamos. Vamos que vamos. Então, é bem por aí. Esse ano foi um ano, assim, completamente diferente para todo mundo, foi difícil para todo mundo, tá todo mundo ainda passando por dificuldade, mas a gente está aqui para se ajudar também, né? Quem ia ter um conteúdo desse com tempo de pandemia para estudar? Você viu que não precisa de fazer um curso tão presencial assim,
que o que a gente está tendo, a gente está assistindo, a gente está tendo mais horas do que se a gente fosse fazer um curso físico. A qualidade é a mesma. O material é o mesmo. Até mais completo, porque você tem um vídeo explicando até como entra no exercício, qual é a progressão, como que sai e como faz a adaptação. Então, é uma ferramenta maravilhosa. Me fala uma coisa, hoje o estúdio de vocês tem quantos alunos? Vocês atendem quantas pessoas aí? Hoje, nós estamos voltando, né? Então, antes da pandemia, nós estávamos com 110 alunos. Veio a pandemia, nós caímos 50%. Então, aí depois, com o passar dos meses, como o pessoal foi vendo que a pandemia não ia melhorar, caiu um pouquinho mais. Hoje a gente conseguiu voltar para os 80. Assim, hoje, se eu olhar lá no sistema, tem 80 alunos ativos. Então, ainda tem algum pessoal para voltar e horários para preencher, né? Show. Eu tenho certeza que vocês vão retomar, né? E possivelmente vão ultrapassar isso, porque tudo isso que você está falando, para mim, vai refletir dentro do seu ambiente de trabalho, né? Para os seus alunos, esse contágio, né? Que hoje você mostra em relação, principalmente, a essa chama, né? Que a gente alimenta dentro da gente, no sentido de, olha só, ó, pessoal, tem uma coisa que eu acho que é muito importante a gente entender em relação ao trabalho do Joseph. Muito importante. É uma coisa conceitual, mas ao mesmo tempo que ela é conceitual, ela também e um pouco filosófica, mas para mim é um dos pilares do trabalho do Joseph. O Joseph, ele sempre foi um cara muito antenado na cultura grega. E o que de principal que o Joseph foi buscar lá na cultura grega? Ele foi buscar uma coisa que o grego, na verdade, entendia em relação ao que significa ser ético. E para o grego, você ser ético não é uma coisa só ligada com a questão de você ser um sujeito moral. Ou seja, aquele cara que você tem lá um conjunto de regras para seguir, que normalmente estão colocadas para você, e você vai lá e segue essas regras. Para o grego, a ética ela está relacionada principalmente com o fato de você encontrar um lugar para você. E isso significa, na verdade, você encontrar um lugar onde você possa desenvolver a sua potencialidade. O que, no fundo, você veio aqui para fazer. O seu talento. Seja ele ser uma professora, seja ele ser uma fisioterapeuta, uma cuidadora, seja ele você ser um treinador, né? Um preparador físico, ou qualquer outro tipo de profissão, enfim. Mas você encontrar esse lugar e esse potencial que você tem dentro de você é muito importante. Só que quando você encontra, aí você tem uma outra questão que está relacionada com uma conduta ética, que é você buscar a excelência naquilo que você faz. E o Joseph, ele bebeu muito dessa cultura. Ele bebeu muito disso. Então, quando a gente pensa no trabalho do Joseph, e quando a gente pensa principalmente nessa ideia do Return to Life, o que é o Return to Life? O que significa isso? Para o Joseph é justamente isso. É, na verdade, você encontrar o seu lugar, é você encontrar o seu potencial, é você encontrar o seu talento e, principalmente, você estar num lugar onde você pode desenvolver isso. Entende? E
Se você puder fazer isso, e a partir disso, você puder melhorar a vida das pessoas, porque justamente você começa a inspirar essas pessoas, a inspirar elas a buscar o seu melhor, o seu potencial, você fica no melhor dos mundos. Entende? Você fica no melhor dos mundos. Então, era exatamente isso que o Joseph entendia que o Pilates pode fazer pelas pessoas. Fazer com que elas encontrem esse lugar dentro delas e desenvolver essa excelência ao ponto delas conseguirem realmente se realizar e, a partir daí, ajudar as outras pessoas a encontrar esse mesmo caminho. É isso que o Joseph queria, em termos de, na verdade, de uma filosofia de trabalho. Esse era o propósito de vida dele, entende? E quando a gente entende isso, a gente começa a encontrar os caminhos dentro do que a gente está fazendo, isso começa a reverberar, entende? Então começa a reverberar daqui para aí, daí para as outras pessoas que estão à sua volta, e isso é fazer um mundo um mundo melhor, entende? Começando por você. Começando por você. Então, isso é muito emocionante assim mesmo, sabe? É uma coisa muito emocionante, eu acho. E eu fico muito feliz de ver pessoas como você, pessoas como a Edmara, pessoas como a Sheila, como a Leila, como a Gisele, como todas as pessoas que estão na mentoria, como todas as pessoas que estão na jornada, porque estão percebendo isso, né? Estão trabalhando para isso e estão realmente cada vez mais, né, buscando um pouquinho mais de si para poder se melhorar. E eu acho isso muito bacana e muito gratificante. Então, eu só tenho a agradecer a vocês por vocês fazerem parte desse projeto, que realmente é um projeto coletivo, faz parte da comunidade do Pilates clássico, né? E é um trabalho em muitas mãos. Não, nós que agradecemos vocês, a equipe, a dedicação. Aí você vê que cada mentoria é um depoimento. Aquele dia a Nerita chorando, assim, de emoção, sabe? Então é uma construção muito gostosa. Eu acho que todos nós estávamos necessitando dessa mudança, desse achado, assim, desse encontrar, sabe? E eu acho que foi igual você falou ontem, da troca, sabe? E essa troca, essa energia, e contagia mesmo. Que hoje, assim, até as minhas alunas percebem que, assim, o brilho no olhar da gente muda para dar aula, né? Eu toda hora, porque é meu professor, porque é meu professor, porque é meu professor fala isso, fala aquilo, sabe? Até as minhas alunas estão te seguindo, de tanto que eu fico falando, sabe? Então, assim, você vê que realmente o caminho de vocês está no. Aliás, vocês estão no caminho certo. Vocês estão construindo uma comunidade clássica, que a gente precisa disso. O Pilates, por si, ele já é tão competitivo, são tantas disputas de ego assim que a gente vê, e não tem necessidade. A gente quer a mesma coisa, a gente quer ensinar a mesma coisa, a gente quer viver a mesma coisa, a gente quer compartilhar, a gente quer todo mundo bem, quer todo mundo, né, com saúde, com conexão corpo, mente, a gente quer todo mundo. Não precisa, né? E eu acho que isso é o diferencial, sabe, de vocês. Igual eu falei, essa transmissão de informações, essa transmissão de ensinamentos sem medidas. É muita humildade, é muita simplicidade. E a gente precisa disso hoje, a gente se conecta, gosta de conectar com coisas assim, né? Então, vocês são merecedores de muito. A gente está começando. Nós somos a primeira turma, você já está indo para a quarta turma. A dedicação sua, da Fer, da Má, da Lígia, assim, sabe? O trabalho em equipe de vocês faz toda a diferença. E vale a pena. Vale a pena mesmo. Todos, assim, todas as mentorias. Tanto que, assim, eu nunca mais faltei em nenhuma. Faltei na primeira porque eu não olhei o Telegram, mas nunca mais faltei em nenhuma. É muito valioso. O pessoal tá
O pessoal tá só fazendo elogios aqui a você, ao seu trabalho. Tem alunas suas aqui? Eu acho que tem, eu não vi direito. Tem sim. Tem a Paulinha que fez o curso com a gente, tem a Camila, tem a Paola que quer fazer aula online comigo, a Cá, minha amiga também, minha aluna, Show. Legal. a Ó, Lia. a gente tem 2 minutinhos, passou voando, praticamente quase 1 hora. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta para a Melina, alguma questão que vocês quiserem perguntar, ou mesmo para mim também, fiquem à vontade, tá bom? A gente está aberto aqui para responder alguma coisa, caso vocês tenham alguma pergunta ou alguma dúvida, qualquer coisa em relação a esse tema, né, do método, de equipe, enfim. Estão perguntando se tem aula para gestante. Tem aula para gestante também. A gente está fazendo todo um contexto adaptado para gestante dentro do clássico também. Priorizando bem as semanas das gestações, o que pode, o que não pode. E a gente tenta também deixar num grupo mais restrito de gestantes ou que não, para ter um cuidado maior, né? A gente Aham, atende tudo hoje, né? A tá, gente busca mesmo essa interação pela aula experimental, como eu disse. Então, vamos supor, eu tá. consigo atender, eu tenho grupos mais de lombalgia, grupos mais de cervicalgia, tem os grupos de condicionamento físico, que eu consigo por níveis, né? Então, a gente busca mais a homogeneidade de turma mesmo. Legal. A Gisele Xavier dos Santos, ela falou que acabou de chegar do trabalho, se vai ficar salva. Vai ficar salva, tá, Gisele? Vai ficar salva no meu IGTV, tá bom? Aí você pode acessar por lá ou entra no meu Telegram pelo link na minha bio e a gente coloca as lives lá também. Ou Ale, no meu canal no YouTube. Oi. olha o comentário da Luciana. Eu falei pra Fernanda que a jornada fica parecendo uma religião e o Alex é nosso pastor. Da próxima live eu vou vir de batina. Vou vir de batina Não esquece da e leg, sininho não aqui. esquece da leg. É, vou vir de batina. Já tem a Santa Trindade, né? Você sabe o que é a Santa Trindade, né? Propósito, organização e clareza. Propósito, organização e clareza. Amém. Entendeu? Então, tá quase, praticamente isso. A Ah, gente monta um altar, bota o Joseph no fundo, pronto. acabou. É, Muito bom. Melina, muito obrigado, eu que tá? agradeço. Foi um papo muito gostoso. Sempre, você é muito simpática Ai, obrigada. e, é, e te agradeço muito aí todas as palavras, tá bom? A sua disponibilidade e a gente vai se vendo aí na semana, tá Sim, bom? certinho. Muito obrigada. Pessoal, um beijão, fica com Deus, tá? Beijo, boa noite. Pessoal, eu vou dar os últimos recadinhos aqui. Opa, isso, eu vou dar os últimos recadinhos, tá? Quem quiser fazer a sua inscrição para participar da imersão online em Pilates Clássico, que é um evento 100% online gratuito, é só entrar pelo link na minha bio, fazer a sua inscrição, tá bom? O que é a imersão? Ela é, na verdade, uma semana onde eu compartilho muito conteúdo para vocês entenderem o que é a jornada clássica, né? Esse curso que eu tenho online. E depois da imersão a gente abre as inscrições e aí quem quiser entrar e participar com a gente vai poder ter a chance, a última do ano, né, para participar, tá bom? Quem quiser só fazer a imersão e só receber o conteúdo gratuito também, sem problemas, vai receber aulas pelo e-mail, né? Vai ter muita live também na semana que vem,
Vai ter muito conteúdo pelo Telegram, tá bom? E é isso, tá bom, gente? Ah, e no dia 27, no dia 27, no dia 27 de novembro, a gente vai dar um presente especial aí relacionado ao Black Friday, tá bom? Pra galera, então fiquem antenados. Um beijo no coração de vocês, fui e até amanhã com mais uma live. Eu vou bater um papo com um outro aluno da jornada, tá bom? O valor do investimento, Marcelo, a gente sempre fala um pouquinho antes de abrir as inscrições, tá bom? Tá? Um pouquinho antes de abrir as inscrições a gente fala o valor, tudo direitinho, sempre lá pelo Telegram, beleza? Tchau, gente. Um beijão. Fui. Valeu.